Como andam as finanças do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz declarações de Wesley Mello, diretor financeiro do clube, para resumir tudo o que está rolando em relação às finanças do Timão. Bora te atualizar sobre o São Paulo, que conseguiu a aprovação no Conselho Deliberativo de mais 3 empréstimos bancários. Como é que essa grana será utilizada? Tem ainda detalhes e novidades no Palmeiras. Mustafa Contursi, ex-presidente do clube, foi intimado pela polícia para depor sobre um escândalo de cambismo. Falo também sobre as últimas do mercado. História essa de que Vojvoda acertou a renovação de contrato com o Fortaleza. Tem alguma novidade em cima disso? Falo também sobre o primeiro reforço do Cruzeiro anunciado de forma oficial para a temporada de 2023, as últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão é deixar você super por dentro das coisas do seu time do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet7k, casa de apostas esportivas que vai me consagrar nessa quarta-feira. Quero mostrar para vocês agora as duas apostas que eu já fiz. Primeira delas, no confronto entre Flamengo e Corinthians, apostei R$200 que o Flamengo vence no primeiro tempo e estará à frente no placar no apito final. Cotação de 2,20, ou seja, se eu conseguir emplacar essa aposta, vou embolsar R$440. Nesse jogo também dá para apostar no Corinthians se você tiver esperança. Por exemplo, o empate no tempo normal paga 4,20 e a vitória alvinegra pagando 6,60. Tem outro jogo nessa noite, a partir das 20 horas, São Paulo e Curitiba, Campeonato Brasileiro. Apostei R$50 que o São Paulo vence pelo placar exato de 1-0. Se rolar, voltarão R$300. Para você também apostar na Bet7k, super simples. Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e sai apostando. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, contando que a final da Copa do Brasil vai pagar ao campeão, Flamengo ou Corinthians, R$60 milhões. Isso sem falar dos R$18 milhões obtidos nas outras fases. Os 60 milhões são apenas para o jogo dessa noite. No vice-campeão, em vez de embolsar 60, fica com R$25 milhões. Bora falar também sobre Portuguesa e Santos, que fizeram na tarde dessa quarta-feira a partida de ida da semifinal do Campeonato Paulista Sub-20, jogo no Canindé, 0-0. Partida da volta acontecerá na próxima quinta-feira, não essa, a outra na Vila Belmiro. O vencedor enfrenta Corinthians ou São Paulo na grande decisão. Bora falar também sobre Paquetá, jogador da seleção brasileira, sofreu uma lesão no ombro. Atleta do West Ham, muita preocupação em relação à possibilidade dele perder a Copa do Mundo, mas calma, lesão das mais tranquilas, estará à disposição do Tite, certamente na convocação final. Quero falar sobre o Cruzeiro, que em pleno dia 19 de outubro já anunciou seu primeiro reforço para a próxima temporada. Trata-se do zagueiro Neres, 30 anos de idade, que estava na Arábia Saudita. Ele jogava no Al Razan. O contrato dele por lá terminaria na metade do ano. O Cruzeiro chegou a um acordo com o Al Razan e fechou a contratação do Neres, atleta que fica até dezembro de 2024. Se você não lembra dele, jogador formado na base do Santa Cruz, com passagens por Internacional, Sport, Paraná, está desde 2018 fora do país. Primeiro jogou no Boa Vista de Portugal, depois no Al Ahly e agora no Al Razan. Jogador de qualidade razoável, não acho um grande reforço, mas o índice de acerto dos dirigentes do Cruzeiro anda tão bom que eu acho que a gente precisa respeitar. E você curtiu? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Bora falar agora sobre as finanças do Corinthians. Wesley Mello, que é o diretor financeiro do Timão, deu uma entrevista legal ao site Meu Timão, em que ele escancarou toda a situação financeira do clube. Logo de cara, ele falou sobre reforços, admitiu que o Corinthians vai ter a possibilidade sim de trazer reforços para a próxima temporada. A frase é a seguinte: vamos não. Existe a possibilidade de trazermos reforços, mas nunca daremos um passo maior do que a perna. O Duílio sabe do nosso orçamento. Não adianta contratarmos um jogador e começar a atrasar salários, fecha aspas. É uma declaração para mostrar ao torcedor corintiano de que a prática dessa temporada vai ser repetida. O Corinthians vai dar prioridade a atletas que cheguem sem custo dos direitos econômicos, apenas pelos salários. Ainda segundo Wesley Mello, as contas do clube deram uma bela melhorada. A receita do Corinthians em 2021 foi de R$500 milhões e a estimativa para esse ano é de R$750 milhões, ou seja, o Corinthians incrementará na sua capacidade de arrecadação 50%, valor bastante interessante. O único ponto que preocupa é em relação às dívidas, que baixaram um pouquinho, mas seguem próximas a R$1 bilhão, ou seja, o Corinthians ainda requer bastante cuidado.
Bora mudar de assunto e falar sobre Juan Pablo Vojvoda, o técnico do Fortaleza, que mexeu com o torcedor do próprio Leão do PC. Isso porque o site torcedores.com trouxe a informação de que houve um encaminhamento de uma renovação do contrato, já tinha um acordo verbal entre as partes e o Vojvoda assinará nos próximos dias um contrato até dezembro de 2024. Fui checar essa história e recebi de uma fonte super importante dentro do Fortaleza que não existe nenhum acerto. Não por falta de vontade do Fortaleza, pelo contrário. Desde agosto, o clube tenta convencer o argentino a estender esse contrato. O atual vínculo, você sabe, se encerra em 31 de dezembro. Só que o fato de o Vojvoda estar na mira de vários clubes brasileiros, do Santos, do Vasco, do Corinthians se perder, o Vitor Pereira, entre outros, está fazendo com que o Vojvoda tenha muita cautela na hora de decidir. O que o Fortaleza tem feito? Tem conversado quase que diariamente com o Vojvoda e espera uma definição até o fim do Campeonato Brasileiro. Restam ainda algumas rodadas. Essa novela não deve terminar tão cedo. Treinador dos melhores em atividade no futebol brasileiro. Não inventa, não é mala, é parceiro dos atletas, mas ao mesmo tempo cobra. Consegue fazer com que o seu time jogue bonito e o Fortaleza, pelo segundo ano seguido, sob o comando de Vojvoda, deixa ótima impressão. Se gostaria dele no seu time do coração, use o espaço para comentários para dar uma nota de 0 a 10 ao treinador argentino, beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo. Nessa segunda-feira rolou uma reunião, nessa terça-feira rolou uma reunião no Conselho Deliberativo do Tricolor. A pauta mais importante do dia era a aprovação de 3 empréstimos bancários que totalizam 30 milhões de reais, embora com descontos sobrariam para o São Paulo cerca de 30 milhões. 35 milhões era o valor total dos empréstimos, com todos os descontos sobram para o São Paulo 30 milhões. A votação era online, começando na terça-feira e se encerrando no final da tarde dessa quarta-feira. Posso garantir para vocês que esses empréstimos foram aprovados por maioria dos conselheiros. O conselho hoje anda muito alinhado com o presidente Júlio Casares. E essa grana vai ajudar bastante o São Paulo a resolver uma série de pendências com o fluxo de caixa. A ideia é pagar a maioria das dívidas já recentemente vencidas e algumas até mais antigas. O Tricolor também busca o primeiro superávit numa temporada depois de um longo tempo. A estimativa é de que o São Paulo não fecha no azul há quase 10 anos. E isso deve acontecer no fim do ano de 2022, a volta do São Paulo fechando no azul. Só para contar que a reestruturação do São Paulo também passa por um time melhor. Então, com a ajuda desses empréstimos e de receitas que possam pintar daqui até o fim da temporada, o São Paulo promete reinvestir em contratações. Porque sabe que vai precisar ter time forte, time brigando por títulos, brigando para ser campeão, para se manter bem. Só é importante contar que pela manhã avisei vocês sobre o interesse do São Paulo em Léo Pereira. Atacante de 22 anos de idade, pertence ao Atlético Goianiense. O problema é que a primeira consulta do São Paulo aos representantes do atleta que levaram essa oferta para o Atlético Goianiense não avançou. São Paulo sugeriu um empréstimo por uma temporada e o Atlético Goianiense respondeu via empresário que não aceita esse tipo de negociação, só toparia vendê-lo por 2 milhões de euros. Beleza? Bora falar agora a respeito do Coritiba, informação importante do Coxa. Coritiba está mais perto de ter a sua SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, vendida. Vale lembrar que em março o Coritiba fez um grande evento, tinha uma entrevista coletiva para anunciar que estava se tornando uma sociedade anônima do futebol. Na oportunidade, o clube também fez alguns outros anúncios, como por exemplo o pedido à justiça para recuperação judicial. Naquele mesmo evento, ficou anunciado que a XP Investimentos, a parceira de Cruzeiro e Botafogo nas vendas dos clubes para SAFs, a XP era quem cuidaria de todo esse processo envolvendo o Coritiba. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa que faz parte de todo esse movimento. Ela pediu que eu não a identificasse, eu vou cumprir o nosso combinado, mas eu posso garantir para vocês que existe uma negociação avançada. Um dos investidores com os quais o Coritiba e a XP conversam há bastante tempo, essas conversas avançaram e a expectativa é de que até o fim dessa temporada o Coritiba e esse investidor cheguem a um acordo. Óbvio que vai precisar passar pela aprovação do Conselho Deliberativo, dos sócios, como acontece nos outros clubes, mas o Coxa ficou mais perto de vender seu departamento de futebol. A permanência do time na primeira divisão é algo super importante, até para que esse projeto com o investidor possa ser, ou já começar com o pé direito. É muito melhor você estar na primeira divisão do que na segunda. Coxa é um dos times que brigam contra o rebaixamento. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Mustafa Contursi, presidente alviverde de 1993 até 2005. Ele já é alvo de algumas polêmicas internas do clube relacionadas à venda de ingressos e participação de cambistas. E mais recentemente, num jogo da Libertadores entre Palmeiras e Atlético Paranaense, a polícia apreendeu
uma série de cambistas e adivinhe, um dos cambistas tinha a cadeira cativa de Mustafa Contursi. Até por isso o ex-presidente foi intimado pela polícia a prestar esclarecimentos. Importante, Mustafa até esse momento não está como um investigado, e sim como parte do inquérito. Mas a partir do que ele falar, isso pode acabar mudando. Mustafa Contursi e Leila Pereira brigaram de forma pública. Depois de muitos anos de união, foi o Mustafa quem colocou a Leila, ou foi o Mustafa quem garantiu uma manobra que permitiu a Leila se tornar sócia e conselheira de maneira muito mais rápida do que o habitual. E aí, depois de um tempo, eles, apesar de muito parceiros, brigaram depois de um escândalo envolvendo venda de ingressos e atuações de cambistas. Mais uma vez, Mustafa Contursi tem seu nome ligado ao cambismo. Que triste, né? Por um ex-presidente do clube, um dos caras que por mais tempo dirigiram o Palmeiras, se meter em tanta confusão no clube. E você gosta do Mustafa? Que nota você dá pra ele? Use o espaço para comentários, opine, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê às 7, programa do Nicola. Abraço, tchau!